Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de projeto integrador. Hoje nós veremos uma noção, uma explanação sobre metodologia científica. A metodologia científica é muito importante para que você entenda como é que você vai levantar uma hipótese, como é que você vai, por exemplo, você tem uma observação a fazer em um relatório. Então, tudo isso que você vai desenvolver na metodologia científica, como você vai observar, aí eu fiz uma pesquisa boa que pudesse atender a realidade aqui sua, né, na escola. E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar com vocês 3 tipos de gráfico, os 3 principais gráficos, que são gráfico de pizza, gráfico de linha e gráfico de barras. E também, esses gráficos serão desenvolvidos no Excel. Depois você pode, digamos, você tem lá uma noção para fazer uma hipótese ou para desenvolver um levantamento, tal, no caso de redes de computadores, você pode levantar esses dados e esses dados, como é que você pode apresentar ele ao seu orientador, no caso, o professor, que seria eu mesmo, mas também você pode depois apresentar na sua futura faculdade, empresa. Então, normalmente, isso aí é apresentado por meio de gráficos, tá certo? Existem diversos tipos de gráficos, mas nós vamos nos deter aos básicos e principais, que são gráfico de barra, gráfico de pizza e o gráfico de linha, tá bom? Vamos agora ao vídeo informando qual a importância de entender a metodologia científica, tá bom? Qual a importância do método científico? Então, olha só, o método científico é um conjunto de regras e normas que você deve seguir para poder orientar um fundamento que seja verdadeiro, conclusivo, pelo menos nessa época, nesse momento atual, de acordo com as estruturas que nós temos de conhecimento, né? O que nós queremos é chegar a uma verdade. Isso tudo começa através da observação de um fato. Esse fato, ele vai fazer você pensar, ter ideias, estimular algumas conclusões, mas que serão concentradas em uma hipótese. Essa hipótese ainda não é uma verdade. Essa hipótese ela precisa ser concluída através de um experimento, para ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Esses experimentos eles devem ser controlados. Experimentos controlados que devem ser repetidos e repetidos para que matematicamente tenha valor. Ok? Se esse método ele fizer um experimento e tirar uma conclusão positiva, você pode trazer isso para uma ideia de teoria, né? Uma ideia conclusiva que a ciência vai poder, né, aceitar como verdadeira. Agora, se esse experimento mostrar que essa ideia ela tem alguma falha, você deve repetir não a observação do fato, porque o fato é fato. Você deve observar, né, um novo experimento, fazer nova elaboração de hipótese para que você chegue a uma conclusão. Isso pode demorar. Observe que esse método científico ele faz parte do seu dia a dia, seja na contagem dos votos de uma eleição ou até mesmo numa questão que você possa ver por aí, onde todos os objetos cilíndricos pegam fogo porque você conseguiu atear fogo num lápis, né? Então você tem que sempre ser um indivíduo questionador, ok? Bom, pessoal, agora que você já tem uma noção de como entender o que é uma metodologia científica, sobre hipóteses, sobre a diferença de um fato, muitas vezes a pessoa pega e diz, não, mas o fato é esse. Não, a pessoa tem que fazer lá vários experimentos, né? Aí cada experimento gera um dado e esses dados vão gerando informações. E aí? E aí que a gente tem que passar tudo isso por meio de algum gráfico. Então, nesta aula eu separei aqui, eu vou preparar, desenvolver a aula com vocês mesmo, os 3 gráficos, tá? E a gente vai fazer isso agora, beleza? Vamos para o gráfico. Ok, pessoal, estamos aqui no Excel, esse Excel aqui é a versão 2007, tá? Já está um pouco ultrapassado, mas dá para a gente desenvolver bem a atividade. Eu vou separar aqui na parte da guia, aqui no caso, você observar, esses 3 cantinhos aqui, eu vou colocar os 3 tipos de gráfico, tá certo? Um vai ser de pizza, outro vai ser de barras e outro vai ser o de linha, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui, ó, clicando com o botão direito, vou renomear, vou botar aqui o nome pizza, tá?
e vou explicar como é que se desenvolve. Primeiro, no gráfico de pizza, envolvendo aí o curso de rede de computadores, por exemplo, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Por exemplo, aqui, o gráfico de pizza, ele basicamente ele precisa da primeira coluna, aqui no caso. Vou escrever aqui o nome cabo, tá? Depois vou escrever aqui, ó, RJ45. Vou dizer aqui que é o fibra ótica. Então, aí eu vou botar aqui dizendo aqui que referente a vendas. Eita, vendas. Aí, digamos, apesar de ser muito vendido, né, ultimamente, isso você vai fazer com base em alguma pesquisa que você desenvolveu, tá? Aqui eu estou só criando valores fictícios para poder explicar a questão do gráfico, tá? Já digamos aqui que eu vou dizer que vendeu aqui R$500. Aí aqui na fibra ótica, digamos que vendeu 420. E no cabo coaxial, que a cada dia está em desuso, né? Digamos que vendeu aqui R$30. Aqui no caso você vê que está valores inteiros. A gente teria que alterar aqui para poder ficar valores que já trabalhando com vendas, para ficar em moeda, tá? Aí a pessoa vem aqui, ó, cliquei com o botão direito, ó, selecionei tudinho. Ao selecionar tudo, botão direito, tem aqui formatar célula. Aí vem a questão aqui, ó, moeda, eu estou querendo. Não estou querendo que apareça aqui o cifrão, não, somente 2 casas decimais. Pronto. Para poder ficar uma tabela mais bonita, eu vou só colocar aqui, ó, umas bordas, tá? E dar uma ênfasezinha aqui, pronto, e deixa negrito, só para ficar mais apresentável, né? Digamos assim. Agora, para poder a gente criar aqui um gráfico, selecionamos todos os dados necessários. Sendo um gráfico de pizza, só precisa de 2 colunas, basicamente. Uma coluna vai ser os dados e a outra coluna vai ser os valores, tá bom? Então, vou selecionar aqui. Aí eu venho aqui, ó, inserir. E ó, como é muito mais fácil no dia de hoje, tá? Antigamente não. Aí aqui, pizza. Aí digamos que eu quero esse tipo aqui. Posso escolher esse outro aqui. Vou querer o clássico em 2D. Pronto, vou só diminuir aqui o tamanho, tá? E aqui nesse momento, se eu quisesse alterar, digamos, eu quero alterar aqui a cor do gráfico, ó. Eu clico aqui nessa opção e ele vai me dar várias opções. Eu vou clicar aqui nesse azul para ele ficar com essa estrutura. E se eu quisesse mostrar aqui valores, como é que eu faria? Aqui nesse Excel, eu vou clicar nessa opção. Eu tenho esta aqui. Ele pode fazer dessa forma. Se eu aumentar aqui, vai visualizar melhor, né? Posso fazer desta outra forma aqui, ó. Isso aqui já está mais apresentável. A desvantagem de deixar as cores semelhantes é que aqui confunde um pouco, tá? Aí nesse caso eu vou deixar como estava antes, que assim fica bem mais fácil de identificar. Bom, e se você quisesse acrescentar, alterar a legenda, né? Essa aqui foi a opção que estava, quiser uma outra opção. Eu particularmente, tem essa opção também, ó, se quiser colocar dentro de valores, né? Com informação, particularmente eu gosto mais dessa opção, beleza? Agora iremos para o outro gráfico aqui, ó. Vou renomear aqui. Vou dizer aqui que o gráfico vai ser de linha, tá? Linha. O gráfico de linha, vou só para poder aproveitar aqui essa primeira coluna, digamos, aqui, ó. Vou dar um zoom. Estou segurando o Ctrl e a bolinha do mouse, que é o scroll, tá? Ó. Ele vai aumentando. E digamos aqui que eu vou tratar meses, tá? Digamos aqui, ó, janeiro, fevereiro, março. Vou só deixar as 3 primeiras letras. O computador já vai entender isso aqui.
Vou botar aqui uma borda, para não ter que fazer tudo de novo aqui, né? Selecionando. Tem essa opção aqui, ó, desse pincelzinho. Eu clico nele e vai colocar igualzinho o que estava aqui selecionado, que chama-se os atributos, tá bom? Bom, a estrutura aqui está bonitinha. Agora eu vou, digamos aqui, ó, em janeiro aqui teve a gente pode ou depois que digitar todos os números, ou já fazer aqui a opção selecionar tudo e colocando para moeda. Mata célula, moeda, nenhum, pronto, nessa opção aqui, beleza. Aí aqui, digamos que teve uma alta, né, 800, e depois, né, para o mês de março, digamos que ele teve uma queda para 600. Já na fibra ótica, estava 400, teve uma alta aqui para, depois, digamos que eu vou botar aqui 600, e a pandemia aí deu uma subida muito boa e foi para 900. E o cálculo coaxial, 30, vou botar aqui 20, e teve uma melhorazinha aí para 35. Bom, com base nisso aqui, nesses dados, aí eu vou agora gerar aqui, selecionar todos os dados e inserir do mesmo jeito que tem aqui a opção de pizza, tem aqui a opção de linha. Posso clicar aqui, ó, e escolher qual tipo de gráfico, assim, de linha, o formato que eu quero. No caso, eu vou querer esse daqui. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho, tá? Para que a gente possa visualizar. Aqui teve um erro aqui. Novamente. Pronto. Aí é o seguinte, vou diminuir aqui o zoom. Puxar aqui para o lado. Então tá certo. Aí do jeito que tá aqui, turma, se eu quiser, por exemplo, aqui tá os valores ao lado, tá? Embaixo tá o mês de janeiro, fevereiro, março. E aqui tá a legenda. Mas eu poderia alterar o gráfico de linhas. Por exemplo, se eu quisesse aqui no caso, apresentando os valores, ó. Tá vendo? A subida, descida e tal. Se eu quisesse também uma legenda aqui, ó, mais detalhada, ó. Eu posso fazer tudo isso aqui de uma forma bem simples, tá vendo? Se quiser saber a distância daqui para cá, mas no meu caso, que é questão de vendas, né? E apenas sem a legenda, ou seja, tem várias opções, tá já? E posso também alterar aqui o tipo de gráfico de linha. Digamos, se eu quisesse esse daqui, ó. Não gosto muito quando ficam as cores muito iguais, semelhantes. Que a pessoa, se tiver um leitor, né, a pessoa que for ler seu gráfico, for um daltônico, pode correr um risco aí da pessoa não entender, tá? E feito o gráfico de linhas, vamos agora para o gráfico de barras. Vou renomear aqui, vou botar aqui barra. No gráfico de barra, ele pode funcionar semelhante ao gráfico de linhas. Logo, eu vou selecionar aqui no caso todos esses dados. Copiei, Ctrl C. Tá? Vou copiar com o mouse, porque assim você vê. Copiar. Venho para cá. Colar. Estou aqui. Vou só dar um zoom, tá? Para poder melhorar a visualização. Vou selecionar todos os dados. Perceba que ele já veio já com os valores tipo moeda, que é o caso. Vou inserir e tem aqui, ó, barra no sentido horizontal e barra no sentido vertical. Vou utilizar aqui a barra clássica, tá? E já percebeu que aqui está no mês de janeiro. O produto que mais foi vendido aqui foi o RJ45, fevereiro, março. E eu posso fazer alterações também aqui. Digamos, eu posso colocar aqui os valores em cima. Olha, dessa forma fica muito bom para a pessoa poder entender o que está acontecendo. Como também pode colocar os valores no meio aqui, ó.
Eu não gosto muito dessa opção não, mas caso... e assim, ó, dessa forma já está mais visível, organizado, mais limpo, né? Mais clean. E sim, e você pode alterar também o título, tá certo? Digamos aqui, ó, eu posso colocar aqui, alterar o nome aqui de vendas. Depois dessa aula, aí você já conseguiu ver a parte da importância da metodologia científica. Aí se precisar desenvolver algum gráfico e quiser levar lá para o Word, é só copiar, clicar com o botão direito, copiar e colar lá no lugar que você pretende colar. E não tem problema nenhum nisso, tá bom? Então, ok, turma, terminou aí a questão aí do gráfico, terminou aí a questão da metodologia científica, pelo menos para você ter uma noção. Agora vamos à nossa próxima aula, tá joia? Continue estudando, não desista não, tá? Vou passar uma atividade lá no Classroom. Caso você não tenha computador, não tem problema. Esse gráfico você pode desenhar ele no próprio caderno e poder me enviar sem problema nenhum, tá? Tchau, pessoal. Forte abraço. Valeu!